Muitos dizem que a posição de goleiro é a mais ingrata no mundo do futebol, já que o futebolista pode ir do céu ao inferno numa mesma partida, bastando uma falha para que isso aconteça. Historicamente, o futebol brasileiro sempre revelou grandes goleiros, consagrados por clubes e pela nossa seleção, além do que o maior goleiro artilheiro da história do futebol também é nascido em nosso país. Todo grande goleiro já teve aquele dia em que as coisas acabaram não saindo como esperado, ao cometer uma falha que acabou comprometendo os planos de sua equipe, ou sofrendo uma goleada histórica e inesquecível, embora em algumas ocasiões o arqueiro é o menos culpado por ter sofrido tamanha humilhação. Nesse vídeo você vai ficar sabendo qual foi a maior goleada ou o maior número de gols sofridos em uma mesma partida por grandes e consagrados goleiros do futebol brasileiro. Rogério Ceni atuou profissionalmente por mais de 20 anos, começando a carreira no Sinop de Mato Grosso em 1990 e encerrando no São Paulo em 2015. Ídolo máximo do tricolor, Rogério é também o maior goleiro artilheiro da história do futebol com 131 gols. Com mais de 1.200 jogos disputados, o mito em 8 ocasiões sofreu 5 gols em um mesmo jogo, sendo esse o maior número de bolas na rede que ele foi buscar. A primeira vez foi em 1998, quando São Paulo perdeu de 5-1 para o Cruzeiro na Copa Mercosul. No ano seguinte, nova derrota por 5-1 pela mesma competição, e o algoz foi o Boca Juniors. Em 2000, pelo torneio Rio-São Paulo, o Flamengo surpreendeu o tricolor em pleno Morumbi e goleou por 5-2. Em 2001, Rogério Ceni sofreu 5 gols em um mesmo jogo em 2 ocasiões. O primeiro foi para o Fluminense no torneio Rio-São Paulo e a segunda derrota por 5 foi para o Flamengo na final da Copa dos Campeões. Em 2003, pelo Campeonato Brasileiro, foi a vez do Paysandu vencer o tricolor por 5-2. 8 anos depois, em 2011, Rogério voltou a sofrer 5 gols numa mesma partida, e foi o Corinthians no Campeonato Brasileiro o responsável por aplicar a goleada. Já a última vez que Rogério sofreu 5 gols em um mesmo jogo foi em 2014, quando o Fluminense venceu por 5-2 no Maracanã. Em mais de 20 anos atuando profissionalmente, Dida defendeu a camisa de grandes clubes do futebol brasileiro e europeu, tendo sido a do Milan a que ele mais entrou em campo. Seu início foi no Cruzeiro de Alagoas, mas ainda como júnior, ele se transferiu para o Vitória, onde se tornou conhecido no cenário nacional. Dali por diante, o goleiro teria passagem de destaque por Cruzeiro e Corinthians, e foi no clube mineiro que Dida sofreu as suas maiores derrotas, que aconteceram não só uma, mas 2 vezes. A primeira foi de 5-1 para o Clube do Remo no Campeonato Brasileiro de 1994, quando o atacante Elinho balançou as redes 4 vezes. A segunda derrota foi de 5-0 para o São Paulo em 1997, em jogo que também foi válido pelo Campeonato Brasileiro, e o destaque da partida foi o atacante Dodô, que fez todos os gols do jogo. Vale destacar que ambas as derrotas aconteceram no Mineirão. Por toda a sua carreira, o goleiro Marcos só defendeu a camisa do Palmeiras, tendo vivido de tudo pelo clube alviverde, desde momentos de alegria e de tristeza. Herói na Copa Libertadores de 99 e titular na seleção do Penta em 2002, São Marcos jogou profissionalmente até 2011, quando aos 38 anos resolveu pendurar as chuteiras. O jogo em que ele mais sofreu gols na carreira aconteceu um ano após ter sido campeão do mundo, e o algoz foi o Vitória na Copa do Brasil de 2003. Era a fase oitavas de final, e o Palmeiras recebeu o time baiano no Palestra Itália, e o resultado foi um 7-2 sem dó nem piedade, com direito a uma furada extremamente bizarra do pentacampeão. Júlio César foi alçado ao time profissional do Flamengo em 1997, ficando no clube até o final de 2004, quando foi atuar no futebol europeu. No velho continente, Júlio atingiu o auge da carreira, principalmente com a camisa da Inter de Milão, clube que defendeu por 7 temporadas e conquistou inúmeros títulos. Presença constante em listas de convocações da seleção brasileira, a maior derrota da carreira de Júlio César foi justamente com a camisa amarela, e aconteceu na Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha. O placar foi de 7-1 na fase semifinal, e ao meu ver, Júlio foi o menos culpado por tamanha humilhação. O goleiro Jefferson começou a jogar futebol no Cruzeiro, mas devido à forte concorrência com outros goleiros, ele alternou entre titularidade e banco de reservas. Entre 2003 e 2005, ele esteve emprestado ao Botafogo e posteriormente foi atuar 3 anos e meio no futebol da Turquia. De volta ao Alvinegro em 2009, Jefferson ficou no clube até o fim de sua carreira em 2018, tendo se consolidado como o ídolo da torcida. A maior derrota de sua carreira foi justamente no Botafogo, e aconteceu num clássico contra o Vasco, válido pelo Campeonato Carioca de 2010.
A goleada de 6-0 foi em pleno estádio Engenhão, e nesse jogo o atacante Dodô, que defendia a camisa rival, balançou as redes 3 vezes, além do garoto Felipe Coutinho, de apenas 17 anos, ter marcado outros 2. Cássio foi revelado pelo Grêmio em meados dos anos 2000, mas sem espaço no clube devido forte concorrência na posição, deixou o Olímpico e assinou com o PSV da Holanda. Por lá também pouco jogou, chegando a ser emprestado uma vez para o Sparta Rotterdam, e no clube ele recebeu algumas chances, e em uma dessas chances o goleiro sofreu a maior derrota de sua carreira, que foi de 5-1 para o Heerenveen no campeonato holandês. No Corinthians, Cássio desde 2012 vem sendo absoluto na posição, e na temporada de 2014, o jogador novamente sofreu 5 gols em um mesmo jogo, e o algoz foi o Fluminense no Campeonato Brasileiro, que enfiou 5-2 no Timão jogando no Maracanã. Titular absoluto na meta do Flamengo, Diego Alves desde 2017 veste a camisa rubro-negra, e foi de fundamental importância na conquista dos títulos recentes da equipe. Com passagem pela base do Botafogo de Ribeirão Preto, Diego Alves se profissionalizou no Atlético Mineiro, clube que defendeu até metade de 2007 quando foi negociado com o Almeria. Na Espanha, além do Almeria, ele também atuou no Valência, clube que se notabilizou por ser um grande pegador de pênaltis. A maior derrota de sua carreira aconteceu em 2010, quando ainda vestia a camisa do Almeria, e o adversário foi o Barcelona, que mesmo jogando no estádio Mediterrâneo, casa do Almeria, aplicou 8-0 sem nenhuma piedade, com direito a 3 gols de Lionel Messi. Victor é um dos maiores ídolos da história recente do Atlético Mineiro, tendo salvado o clube inúmeras vezes nas mais variadas situações, que o diga na Copa Libertadores de 2013. Revelado pelo Paulista de Jundiaí, ele ainda defendeu o Ituano e o Grêmio, até chegar no Atlético em 2012. Com convocações para a seleção brasileira, o maior número de gols que Victor sofreu em um mesmo jogo foram 5, e aconteceu quando ele ainda defendia o Paulista. O algoz foi o Ipatinga na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2007, que mesmo jogando fora de casa, goleou o Paulista por 5-2, com direito a 4 gols do atacante Alessandro. Próximo de completar 40 anos e há 15 temporadas defendendo o Cruzeiro, o goleiro Fábio sempre foi bastante regular, e na opinião de muitos, ele é daqueles jogadores injustiçados por não ter sido convocado para nenhuma Copa do Mundo. Revelado pelo pequeno União Bandeirante do Paraná e com passagem por Vasco e Atlético Paranaense, a maior derrota de Fábio aconteceu logo em seu primeiro ano no Cruzeiro, e o algoz foi o Fluminense, que mesmo jogando em pleno Mineirão, aplicou uma goleada de 6-2 em jogo que foi válido pelo Brasileirão de 2005. Com 42 anos, Fernando Praz é o jogador mais velho dentre todos os que estão jogando a primeira divisão, e o clube no qual vem defendendo na elite é o Ceará. Revelado pelo Grêmio, ele também atuou em outros clubes do futebol brasileiro, como Coritiba, Vasco e Palmeiras, e foi justamente no Alviverde que ele sofreu o maior número de gols em um mesmo jogo. O fato aconteceu na temporada de 2013, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, e o algoz foi o Mirassol, que sapecou 6-2 no Palmeiras, com todos os gols sendo marcados ainda no primeiro tempo. O Everton desde 2018 é jogador do Palmeiras, e no Verdão vem sendo titular absoluto. Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, o goleiro se profissionalizou no Corinthians e ainda rodou por vários outros clubes do futebol brasileiro até se firmar no Atlético Paranaense entre 2012 e 2017. O maior número de gols sofridos em uma mesma partida foi com a camisa do Furacão, e aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, quando o Atlético visitou Bahia na Fonte Nova e foi derrotado por 6-2. Por muito tempo, Marcelo Grohe foi jogador do Grêmio, clube que iniciou a carreira e que defendeu por mais de 10 anos. De fundamental importância na conquista do Tri da Libertadores em 2017, o goleiro no final de 2018 resolveu deixar o tricolor e jogar no futebol árabe, onde atualmente defende as cores do Al Ittihad. Em 5 ocasiões, Grohe sofreu 4 gols em uma mesma partida, sendo esse o maior número de bolas na rede que ele foi buscar. A primeira vez foi em 2006, quando o Grêmio perdeu de 4-0 pro Goiás no Campeonato Brasileiro. Em 2012, também pelo Brasileirão, o tricolor foi derrotado por 4-2 pelo Santos. Em 2014, na final do Campeonato Gaúcho, o Internacional ficou com o título após vencer o Grêmio de Marcelo Grohe por 4-1. Em 2016, pelo Campeonato Brasileiro, o Sport venceu o Imortal por 4-2 jogando na Ilha do Retiro. Ainda no Brasileirão de 2016, o Coritiba sapecou um 4-0 no Grêmio em jogo válido pela 23ª rodada.
Considerado um dos melhores goleiros do futebol atual, Alisson Becker desde 2018 é jogador do Liverpool, clube que recentemente conquistou a Champions, o Mundial e o Campeonato Inglês. Revelado pelo Internacional, o goleiro antes de chegar nos Reds atuou 2 temporadas na Roma, e no clube ele em uma ocasião sofreu 5 gols em um mesmo jogo, e a derrota foi justamente para o Liverpool, seu clube atual, em partida válida pelas semifinais da Liga dos Campeões. 3 anos antes, em 2015, o goleiro já havia sofrido 5 gols, e a derrota foi no clássico contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Ederson, a exemplo de Alisson, também atua no futebol inglês, e juntos os dois vêm sendo presença constante em listas de convocações da seleção brasileira. No Brasil, ele atuou na base do São Paulo, mas foi no futebol português que ele se profissionalizou, e por lá atuou no Ribeirão, no Rio Ave e no Benfica. Em várias ocasiões, o goleiro sofreu 4 gols em um mesmo jogo, seja com a camisa do Rio Ave, do Benfica e do Manchester City, e a mais recente aconteceu na temporada 2017-2018 da Premier League, quando o City foi derrotado por 4-3 pelo Liverpool. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.